Olá, eu sou a Joana Forte e hoje nós vamos falar sobre poker. E aí, você sabe jogar? Se você sabe jogar, já pode passar para o próximo vídeo. Mas se você ainda não sabe, fica aqui com a gente que eu vou falar para vocês as regras, tá bom? Bem, quanto ao histórico do poker, muito se fala que o primeiro jogo que inspirou aí o nosso poker foi um jogo persa chamado As-Nas. Esse jogo ele data do século XVI aproximadamente. Existem também outras indicações de jogos que inspiraram o surgimento do poker, que é o poke na França, o pochen na Alemanha e o primeiro da Espanha. Bem, como foi que esse jogo chegou nos Estados Unidos? Em torno de em volta de 1830, colonizadores franceses chegaram até os Estados Unidos, onde fundaram aí a cidade de New Orleans, de Nova Orleans, e trouxeram o poker para os Estados Unidos. Só que nesse período, o poker ele ainda era jogado de uma forma parecida com as Nas, que eram usando apenas 20 cartas do baralho, tá? E a partir do momento em que ele foi sendo difundido e que foi sendo jogado, no período mais ou menos da Guerra Civil Americana, houve aí uma nova modificação do poker, onde começou-se a utilizar o baralho completo, com 52 cartas, e novos jogos foram inseridos dentro do poker, como por exemplo o flush, que aí nós vamos falar mais à frente. Até então, até esse período, o poker ele era jogado apenas com as cartas que os jogadores tinham nas mãos, tá? Então eles faziam compras de cartas para poder completar seus jogos. Em 1925, começou-se a ser introduzido no jogo as cartas comunitárias, que nós vamos falar também, que são as cartas comuns a todos os jogadores. Só que o jogo só começou mesmo a ser difundido depois. Lá para 1970 surgiu o primeiro WSOP. O que é o WSOP? É o World Series of Poker. É o primeiro campeonato mundial de poker. E justamente nesse período, nesse momento que surgiu, só quem jogava eram as pessoas abastadas, né, que tinham uma grande quantidade de dinheiro para poder jogar. Só que em 2003, uma pessoa chamada Christian Moneymaker ele conseguiu ganhar um WSOP investindo apenas $11. Ele se inscreveu num satélite de $11, ganhou a entrada para o WSOP e ele conseguiu ser o ganhador único aí do campeonato mundial, conseguindo ser um milionário, que a premiação na época era a de milhões de dólares. E aí ele conseguiu esse prêmio com um investimento de apenas $11. Então o poker começou a ser super difundido no mundo a partir daí, porque você foi vendo que investimentos pequenos poderiam te dar aí grandes premiações. Na nossa disciplina, nós iremos trabalhar o Texas Hold'em, que é hoje a modalidade mais difundida e mais jogada no mundo todo. O Texas Hold'em ele se joga com o baralho completo, ou seja, de 52 cartas, descartadas apenas os coringas. Quanto à quantidade de participantes, nós podemos ter de 2 a 10 jogadores por mesa. Existem torneios específicos que limitam essas quantidades. Tem torneios de heads up, que é justamente de 2 pessoas apenas, então eles ficam lá cara a cara jogando até restar só um. Tem o 6 Max, 8 Max, que aí são de 6 ou 8 jogadores por mesa. Mas a grande maioria dos torneios, elas vão com 9 ou 10 jogadores, principalmente os presenciais. Aqui a gente vai falar um pouco sobre jogos ou posições obrigatórias da mesa. Nós temos o dealer. O dealer, professora, não é aquele croupier? Pode ser chamado do croupier também. Tá? Mas nesse caso, esse dealer que eu estou falando para vocês é a posição da mesa. Ele é a última posição e é o que vai nortear aí de onde vai começar a rodada das apostas. Nós temos 2 apostas obrigatórias, porque no poker você não é obrigado a apostar e nem pagar as apostas. Então, como você não é obrigado, para ficar interessante a cada rodada, nós precisamos ter pelo menos uma aposta obrigatória. Então, nós temos essas 2 posições que ficam logo a seguida
ela fica à esquerda do dealer button. Nós temos o Big Blind e o Small Blind. Essas duas posições, elas são obrigatórias para a aposta, tá? Então, o Small Blind ele vai pagar a metade do valor da aposta e o Big Blind vai pagar o valor cheio aí. Geralmente, nos torneios de poker, a cada intervalo de tempo, esses valores de aposta eles vão subindo, que é para justamente deixar o jogo mais dinâmico e também acelerar para que ele, em algum momento, acabe, né? Se a gente continuar com o mesmo valor de aposta sempre, pode ser que o jogo dure aí dias. Quanto às cartas, nós temos as cartas fechadas e as cartas comunitárias. No Texas Hold'em, as cartas fechadas são a que você recebe, são as suas cartas individuais. Nesse caso, vocês recebem 2 cartas. E essas cartas comunitárias? As cartas comunitárias, elas são 5 cartas que são comuns a todos os participantes da mesa, a todos os jogadores da mesa, tá? Então, como se faz um jogo de pôquer? O melhor jogo de pôquer ganha o jogo de 5 cartas. Podem ser as 2 da sua mão e 3 das cartas comunitárias. Pode ser uma carta da sua mão e 4 cartas comunitárias, ou podem ser 5 cartas comunitárias. Só que lembrando, como elas são comunitárias, se o melhor jogo for o da mesa, você tem aquele melhor jogo, mas todas as pessoas que estiverem naquela rodada com você também terão aquele jogo, então possivelmente essa rodada vai estar empatada.